Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de educação física, alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós daremos continuidade à nossa leitura, da reportagem que nós iniciamos na aula passada e também continuaremos o tema trabalhado no caderno do aluno, onde abordaremos um vídeo aí que vai falar sobre os padrões de beleza e vamos estar comentando um pouco sobre o vídeo. E se tiver um pouquinho de tempo aí, nós vamos retornar aí ao caderno. Tá? Então, a reportagem da revista Saúde, com o tema Exercícios na Receita Médica, fala sobre o fato de médicos estarem cada vez mais frequentemente, estarem receitando atividade física como prevenção, e também como forma de tratamento de várias doenças aí, né? No caso aí, a reportagem vai abordar 16 problemas onde a atividade física é abordada aí como forma de prevenção e tratamento. Na aula de hoje, nós vamos abordar aí a diabetes e a hipertensão arterial. Então, antes de começarmos, é importante nós também vamos estar falando um pouco, entendemos o que é a diabetes e o que é a hipertensão, visto que são aí duas das doenças que mais crescem, nos últimos anos aí e que infelizmente também estão relacionadas a uma grande causa de mortes aí no Brasil e no mundo. Então, diabetes. Cerca de 143,1 milhões de anos perdidos por morte ou limitação física entre a população. Então, o que significa, então, eles relacionaram o seguinte: se a pessoa tem aproximadamente ali 70 anos de expectativa de vida, mas ela acaba morrendo com 50 anos em decorrência de problemas relacionados ao diabetes, então eles consideram que houve uma perca de anos de vida de 20 anos, A mesma coisa acontece com pessoas saudáveis, Então, a pessoa pode não ter falecido, mas a expectativa de vida dela era 70 anos, mas com 40 anos ela descobriu a diabetes. Então, ela teve 30 anos não saudáveis, Então, isso daí considera anos perdidos por morte ou por anos onde a população, tem as limitações ocasionadas pela doença. Diabetes é o excesso da glicose na circulação que define o problema. Mexer o corpo não só ajuda a usar as sobras de açúcar vagando pelo sangue, como também favorece a ação da insulina, hormônio que abre as portas das células para moléculas entrar e virar energia. Então, como que seria aí resumidamente o mecanismo do diabetes, A diabetes ela é popularmente tratada como o excesso de açúcar no sangue, Mas temos que ter cuidado porque muitas pessoas acabam confundindo quando se fala em excesso de açúcar, acaba relacionando somente a coisa doce. Então, tem muito aquela história de que se comer muito doce vai ficar com diabetes. Mas, na verdade, alimentos salgados, vários grupos de alimentos aí também favorecem para o aparecimento da diabetes, Porque no nosso corpo, o que consta ali, a glicemia do nosso corpo, ela é medida ali pela taxa da glicose no sangue. E nós temos vários alimentos que são convertidos em glicose pelo nosso corpo. Por exemplo, todos os alimentos que contêm carboidratos. Isso é um grupo enorme de alimentos ali que eles acabam contendo carboidratos, mas tem aqueles que são ricos em carboidratos, que tem uma grande quantidade de carboidratos, por exemplo, como o macarrão, como a massa de lasanha, o pão, massa de bolo, o arroz, São alguns exemplos aí de alimentos, que, no caso, alguns são, vamos dizer assim, o arroz é salgado, o macarrão normalmente é salgado, Mas eles são ricos em carboidratos e aí eles elevam, causam um pico de glicose, no nosso corpo, aumentam muito a taxa de glicose no nosso corpo. E o que acontece, essa glicose fica circulante, eleva a taxa depois da digestão, o alimento é quebrado, aí tem absorvido em forma de glicose, E a glicose ali, os carboidratos, absorvidos em forma de glicose, e eleva a taxa de glicose no sangue.
e essa glicose precisa ir para dentro das células. Só que para entrar nas células, elas precisam vamos dizer assim, da porta, da chave para ultrapassar a membrana celular, né? A chave da porta, que seria a questão da insulina. Então, a insulina acaba sendo o ponto fundamental aí. E aí a diabetes, né, nós temos, vamos dizer assim, dois grupos principais. Tem o terceiro tipo de diabetes, que é a diabetes gestacional, que ela acontece ali em algumas mulheres, né, no momento de gestação de bebê, ela acaba tendo a diabetes, mas algumas, infelizmente, continuam diabéticas e outras a diabetes acaba desaparecendo meses após ali o parto, podemos dizer ali. Mas os principais seriam a diabetes tipo 1, que é a insulina, considerada como insulina dependente, onde a pessoa tem o mecanismo de defesa do corpo, acaba, por algum problema genético ali, ele acaba atacando o pâncreas da pessoa, né? E aí o pâncreas tem a dificuldade, por causa desse ataque, né, na produção da insulina, e aí não há produção suficiente de insulina no corpo, não há produção nenhuma de insulina, e, consequentemente, a entrada, né, da glicose dentro das células acaba ficando dificultada e aí causa a diabetes. Aí essa pessoa normalmente ela precisa tomar medicações ali, injeções, aplicando insulina, né, né, insulina que vem de forma exógena, para que consiga restabelecer os níveis de açúcar no sangue. Tá? Outro tipo, né, é a diabetes tipo 2, né, que é aquela também chamada de insulina não dependente, né, que aí é um problema mais complicado, porque é, a pessoa às vezes tem insulina no corpo, o pâncreas fabrica insulina, só que devido a alguns problemas genéticos ou a qualidade de vida da pessoa, né, a alimentação, principalmente a alimentação errada e falta de atividade física, as células criam resistência à insulina. Então, tem a glicose elevada, tem a insulina, mas a célula parece que já está saturada, sobrecarregada ali da função e acaba não absorvendo tanto. E aonde a atividade física acaba entrando principalmente nessa diabetes tipo 2? Porque o corpo, durante a atividade física, uma das principais fontes na hora de produzir energia para o exercício, né? Porque todo exercício, todo movimento do nosso corpo, até a gente está falando aqui, está pensando, a gente está fazendo atividade física, ele gasta energia. E essa energia, ela é proveniente, uma das fontes é a glicose, né? Então, quando a célula queima, né, vamos dar um exemplo assim, a célula muscular ali, porque a glicose pode ser estocada no músculo em forma de glicogênio e também no fígado, né, que é os principais locais onde o corpo estoca a glicose em forma de glicogênio. Então, o corpo utiliza essa glicose, então outros mecanismos vão estar entrando em ação que vão favorecer a utilização da insulina e outros mecanismos que também favorecem a entrada da glicose dentro da célula. Então, esse ciclo de que gasta-se a glicose e aí favorece a entrada é o que vai restabelecer a vida da pessoa. E nisso, a boa alimentação e a atividade física acaba sendo fundamental, porque sempre que houver um gasto de energia, vai haver a necessidade de repor essa glicose gastada. Então, o corpo vai tirar essa glicose do sangue, da circulação, e vai estabelecer ali os níveis de glicose sanguínea, e aí a diabetes vai ficar controlada. Em certos casos, né, não vai surgir, ou dependendo do nível, pode até desaparecer. Mas é claro, pessoas que usam medicação, pessoas que já têm a diabetes, principalmente em níveis mais preocupantes, é essencial que façam atividade física com acompanhamento, né, de um médico e de um profissional de educação física, né? A pandemia trouxe essa facilidade porque tem vários professores que já estão trabalhando somente por orientação de forma remota, às vezes alguns fazem até de graça na internet ali, vocês conseguem, ou por um custo bem pequeno ali, consegue estar orientando, tirando dúvida, e aí a pessoa consegue fazer atividade com mais segurança, porque o diabético, ele, durante a atividade física, dependente do nível, ele tem um... Por quê? O primeiro ponto, quando ele toma uma medicação, tem medicação de ação rápida e de ação lenta. Então, a medicação vai fazer baixar o nível de glicose no sangue. Se essa pessoa
durante a atividade física está no pico de ação da medicação, a glicose pode abaixar demais. Aí ela entra num estado de hipoglicemia, onde a glicose está muito baixa. Normalmente, a pessoa que tem diabetes, que usa medicação e que já passou por isso, ela já entende esse mecanismo. Então, quando ela começa a perceber dor de cabeça, tontura, moleza no corpo, sonolência, ela já percebe que provavelmente a glicemia dela está baixa. E aí, essas pessoas, quando fazem atividade física, normalmente elas levam um sachêzinho ali de carboidrato que serve para repor a glicose ali. Então, ela toma esse sachê de carboidrato, senta ali, descansa um pouco, espera normalizar. Aí, dependendo, né, do caso, a pessoa retorna à atividade ou ela cessa pelo aquele dia ali, por causa do susto, podemos dizer assim, né? Então, tem que ter essa atenção, esse cuidado aí dos diabéticos, senão, durante a atividade física, ele pode até passar mal, independente da situação, né? Vir até a óbito. Outro ponto importante do diabético, né, é a atenção aos locais que faz atividade física, né, por causa dos acidentes, ao calçado e à roupa apropriada, porque já teve relatos aí, né, nos cursos que nós fazemos aí sobre atividade física com pessoas que têm problemas aí, né, comorbidades, teve relatos de pessoas que teve os dedo amputado, que teve o pé amputado por decorrência de uma bolha ocasionada pelo calçado. Então, a pessoa fazia exercício, fazia caminhada, e aí causou-se uma bolha no pé, ali, né, que é uma doença que acho que chama de pé de diabéticos, né, que eles chamam, e essa bolha não cicatrizava e foi indo, até que causou esse problema maior, e aí a pessoa teve que ter o pé amputado aí, ia fazer um problema muito sério, tá? Curiosamente, a atividade física reduz a glicemia das vias paralelas às dos remédios, conta Bruno Rodrigues, diretor do Departamento de Educação Física da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ou seja, as táticas se complementam e isso minimiza os riscos de danos aos olhos, rins e coração, porque são os principais órgãos que são afetados pelo excesso, pela a diabetes, o excesso de açúcar no sangue. Tem diabético que perde a visão, né, que fica cego, né? Outros diabéticos ali têm problemas nos rins, porque o excesso de açúcar acaba passando pelos rins e é eliminado pela urina. Isso sobrecarrega os rins. Outros diabéticos têm problemas na circulação, e aí acabam tendo problema no coração, eles acabam tendo problemas de circulação aí e podem vir a óbito, tudo em decorrência do diabetes. Prevenção, as práticas aeróbicas, como caminhada, bicicleta, né, e vários outros exercícios, claro, como eu disse, né, respeitado o nível, né, do problema da pessoa quando ela já tem, com orientação do médico, né, se possível, orientação de um profissional, para minimizar os possíveis problemas que podem acontecer. Um tratamento é sincronizar as doses do horário do remédio com os treinos, e sempre leve um sachê de açúcar, né, de carboidrato, como eu disse, para um caso de hipoglicemia. Então, isso é quando a pessoa faz o tratamento ali, né, que ela já está em tratamento, aí eles precisam, né, isso é com o apoio do médico, sincronizar o horário de treino com o tipo de medicação que ela usa, tá? Então, isso foi sobre a diabetes, tá? Joelson, bom dia. Então, você perdeu Bom o dia. comecinho aí, se depois você quiser assistir o vídeo depois que eu postar lá, tá? Para pegar esse comecinho aí da nossa leitura aí, falando sobre a atividade física como meio de tratamento e prevenção do diabetes. Agora vamos falar sobre a hipertensão. 211,8 milhões de anos perdidos por morte ou limitação física entre a população. De acordo com uma das pesquisas divulgadas no The Lancet, essa é uma condição que mais tira anos saudáveis da população, seja por ocasionar mortes, seja por desencadear limitações significativas. Agora, considere que 6 meses de malhação acarretam uma queda de 5 a 7 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, que é o primeiro número da medida, o que, em um hipertenso, leve apresenta valor na casa dos 150, quando deveria estar no máximo em 130. Então, gente, normalmente, quando as pessoas falam sobre a pressão, né, elas falam, a pressão ótima é 12 por 8, mas minha pressão está 12 por 9, está 13 por 8. Então,
esses são os valores. Na medicina ali, né, eles utilizam ali as 3 casas para estar aferindo. Então, ao invés de falar 12 por 8, eles vão falar 120 por 80. E os números seguintes, né? 125 por 83, né? Dependendo do aparelho mesmo, quando é é, um aparelho digital ali, ele pode já favorecer a isso. Então, uma atividade física de aproximadamente 6 meses frequentes, né? Ela, em média, ela favorece uma queda de 5 a 7 milímetros ali, né? Nos dados. Ou seja, se a pessoa está com 150 batimentos na pressão sistólica, né? Que é aquela que mais se leva em consideração quando vai se aferir a pressão, se a pessoa está com 150, vai abaixar para 145 ou 143, né? Então, dependendo do ponto de vista, né, a pessoa pode achar, nossa, mas é pouco. Você tem que fazer 6 meses de atividade física para cair só 5, só para cair só 5, ou no máximo 7, né? Então, parece pouco, mas não é, né? Em termos de saúde, em termos de ganho de vida, isso é muito. Por quê? Né? Vamos entender aí, né? Até 130, né, é considerado uma pressão ótima. Passou de 30, né, até o 39, já é aquele sinal de alarde, né? De 40 para cima, a pessoa já é hipertensa, né? E passou dos 50 ali, já entra num grau mais preocupante aí, na questão da hipertensão. Estudos mostram que 4 milímetros a menos representam para um hipertenso, né, 15% de chance menor de se ter um AVC e 10% a menos de chance de se ter um infarto. Então, por exemplo, a pessoa tem 150 de pressão sistólica ali, e ela conseguiu reduzir, vamos arredondar ali, para 8 com 6 meses de atividade física. Então, de 150 caiu para 142. Ela ainda está, vamos dizer assim, né? Ela ainda tem que estar cuidando, tem que estar cuidando da alimentação, tem que estar mantendo a atividade física, cuidando da pressão ali, né? Se ela faz uso de medicação, né? Tem que estar acompanhando o médico para saber, né? Se a medicação está correta, tudo. Mas, em termos de ganho de vida, de saúde, esses 8 milímetros que caíram representa 30% de chance a menos dela sofrer um AVC em decorrência de uma hipertensão, de uma pressão alta, ou 20% menos de chance de ter um infarto, né, infarto no coração, em decorrência de problemas ali, né, de uma pressão elevada em determinado momento. Então, aquele número pequeno, quando se passa isso em porcentagem, ele representa um ganho muito grande. E esse ganho é convertido em vida para a pessoa, né? E isso é o mais importante. Motivos para essa bem-vinda baixa na pressão não faltam. Doses frequentes de agito instigam a produção interna de óxido nítrico, um gás que relaxa a parede das artérias, fomenta a criação de novos vasos que facilitam a circulação, sincronizam os neurônios para que eles comandem a dilatação dos tubos sanguíneos sem atravancos. Então, gente, essa parte aí fala um pouco mais do mecanismo da hipertensão, né, da pressão alta. Então, é, uma das coisas que é muito difundida popularmente é a questão do sal. Ah, não pode comer sal, tem que tomar cuidado com comida salgada porque por causa da pressão alta. Por quê? Vamos dizer assim, toda o que acontece no nosso corpo, né? Fugiu a palavra agora, todas as reações químicas do nosso corpo que levam consigo o sódio, né? Ela, consequentemente, a água está junto ou vice-versa, né? Funções que levam consigo a água, que precisam da água, o corpo, o sódio acaba indo junto. Por isso que o nosso suor, ele tem um pouco de gosto salgado ali, né? Um dos motivos é por causa do sódio ali. Então, o que acontece? Todas as reações que envolvem. Então, quando nós temos uma alimentação excessiva de sódio, o sódio vai para a corrente sanguínea. E o sódio leva consigo a água e acaba aumentando o volume de sangue. Esse aumento do volume do sangue, ele aumenta, né, um pouco a pressão, né, nos vasos sanguíneos, que é o quê? A cada batida do coração, né,
há uma pressão ali nos vasos sanguíneos. Então, o vaso sanguíneo, a cada pressão do coração, ele se distende e ele volta, se contrai e volta à sua espessura normal. E isso acontece, está acontecendo a todo momento, a cada batimento do coração, né? Tá havendo essa pressão aí. É, quando uma pessoa, devido aos hábitos de vida, né, principalmente pessoas sedentárias, também há um enrijecimento da artéria. Então, uma pessoa que se alimenta mal, né, com excesso de sódio, ela já aumenta o volume sanguíneo. Então, isso dá um impacto ali na pressão. Aí, devido à pessoa que não faz atividade física, devido por exemplo, o cigarro está associado a isso, né, da arteriosclerose ali, o enrijecimento das artérias, então diminui a flexibilidade, as artérias ficam mais dura, né, menos flexível. E isso em um momento onde a pressão é elevada por algum motivo, os vasos mais sensíveis, menores, ele pode se romper, né? Não aguentar essa pressão. E aí a pessoa tem um infarto quando é no coração, tem um AVC quando isso acontece no cérebro, que são os locais onde tem os vasos, né? Podemos dizer assim, de menor calibre, né? E aí precisa ter esse cuidado. E qual o efeito da atividade física nisso? Primeiro que a atividade física, ela proporciona a produção de um óxido nítrico, que é uma substância que melhora, né? Que ela tem uma função de vasodilatadora, ela aumenta a flexibilidade dos vasos sanguíneos, né? E a atividade física também mobiliza o sistema neurológico, né? O sistema nervoso central, que também, né? Dá sinais para que aconteça uma vasodilatação, então isso acaba aumentando, né, melhora o fluxo sanguíneo, os vasos ficam mais flexíveis. Isso também explica por que uma pessoa não morre num exercício exaustivo de musculação, porque alguns estudos aí, né, que acompanharam pessoas que fazem musculação e mediram a pressão, pegaram um exercício de leg press, que é um que a pessoa deita, apoia os pés numa base e empurra, né, com os pés, a pessoa chegou a ter 190, 200 de pressão sistólica durante o exercício. E por que uma pessoa com a pressão tão elevada não sofreu um AVC e um infarto? Por que a pessoa não passou nem mal? Continuou ali até o final, as repetições, e terminou o exercício com 190, com 200 de pressão sistólica, devido ao mecanismo que o corpo tem, né? Então, como a atividade física é frequente ali, esse trabalho de dilata, né, de deixar o vaso sanguíneo mais dilatados ali, mais flexíveis, vai aumentando a flexibilidade. Da mesma forma que o músculo do nosso corpo, né? Vamos dizer assim, se a gente faz bastante alongamentos, a gente fica mais flexível, a nossa amplitude de movimento acaba sendo maior. Ou se a gente faz muito musculação, né, com a carga, o nosso músculo aumenta. Então, o nosso corpo, ele é reativo àquilo que ele sofre, né? Ele se adapta àquilo que está sofrendo. Então, se a pessoa está fazendo atividade física sempre e está necessitando, né, de que as artérias sofram essa vasodilatação sempre, que as artérias estejam mais flexíveis, o corpo vai se adaptar a isso. Então, a pessoa vai ficar mais flexível e, consequentemente, isso vai dia dela mesmo quando ela não estiver fazendo atividade física, né? E isso acaba combatendo a hipertensão. Outro ponto importante é a questão dos batimentos cardíacos, né? Uma pessoa sedentária, um adulto sedentário, ela tem uns batimentos em média de 80, 90 batimentos por minuto. Enquanto uma pessoa que é fisicamente ativa, ele tem entre 60 e 70 batimentos. Ou seja, durante um dia, o coração de um sedentário bate muito mais vezes do que o coração de uma pessoa que é fisicamente ativa. E isso também vai promover num desgaste, né, menor do coração ali, né, porque o coração vai estar mais fortalecido em decorrência dos momentos de atividade física, e isso também vai, né, ele precisando se esforçar menos, também vai esforçar menos ali todo o sistema circulatório para que o corpo funcione de uma forma regular. Então, é dessa forma que o exercício auxilia tanto na prevenção quanto no combate da hipertensão, né, e também da diabetes ali, né? Prevenção, busque seguir recomendação de treino de pelo menos 150 minutos por semana. Evite ficar longos períodos sentados.
levante-se de hora em hora e busque café, converse com amigos, etc. Então, pessoas que trabalham, né, muito tempo sentado, eles orientam a fazer pausas ali, dar uma caminhada, vai no banheiro, ande para criar uma movimentação ali, né? Aposte nas modalidades que dão fôlego, né? Ou seja, uma corrida, uma caminhada, pedalada. Não prenda o ar durante o exercício para evitar picos de pressão. Isso ocorre em sessões de musculação muito intensa. Então, por exemplo, em exercícios de abdominais, em exercícios com carga muito elevada de musculação, às vezes a pessoa prende o ar ali, né, para tentar fazendo força e não respira. E isso dificulta, né, também dificulta a questão da pressão, faz a pessoa elevar a pressão, né, arterial. Outra questão são exercícios com isometria, porque dependendo do exercício que você faz com isometria, que é quando você para num determinado movimento, onde você sente que a musculatura está trabalhando bem, você segura aquele peso um determinado tempo até a falha, há uma dificuldade dos vasos sanguíneos passarem ali devido ao músculo estar tensionado. Então, isso também pode favorecer o aumento de pressão. Aí, para uma pessoa hipertensa, isso pode ser um problema, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida, alguma pergunta quanto a isso? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer aí, tá? Então, gente, para continuarmos aí, apesar que o tempo não vai ser o suficiente, a gente assiste só um trechinho aí, tá? Tem um documentário aí sobre os padrões de beleza que a gente está assistindo. O que você gostaria de mudar no seu corpo? Eu acho que eu aumentaria as minhas canelas. Talvez emagreceria um pouco. Barriga. Sei lá, engordar. E os seios. Emagrecer um pouco, talvez meu nariz. Meu seio e o abdômen. Só isso. Eu acho que eu queria emagrecer. Perna fininha já resta, tá tranquila. Qual a influência da imposição de um padrão de beleza pela mídia? A insatisfação das mulheres com o próprio corpo é algo cada vez mais comum em nossa sociedade. A busca de um ideal, muitas vezes inalcançável, pode causar uma série de distúrbios, além de representar um fator de diferenciação e até mesmo exclusão social. Talvez muito disso esteja pautado na criação das mulheres, na criação da menina, que é muito diferente da criação do menino dentro de uma cultura. Vamos falar da nossa cultura atual. Então a menininha, ela é criada para ser princesinha, para ser bonitinha, para dobrar a perninha com a sainha, para passar o batonzinho, para andar. Quer dizer, essa menininha que vem de um castelo de Cinderela, que tem o cabelo liso, loiro e olhos azuis, ela é criada dentro desses moldes. Então, o que acontece muito com a mulher? Por que a mulher acaba caindo muito mais no engodo, na ilusão social de que tem que se enquadrar num padrão que hoje em dia é a magreza, o cabelo liso, as bocas canudas tipo Angelina Jolie, um corpo todo estrutural? Por que a mulher acaba caindo mais? Porque ela é vítima de uma educação que está baseada nessa cultura, onde ela tem que ser essa bonequinha, essa princesinha. E muitas vezes os próprios pais já rejeitam algum aspecto dessa criança porque já está incutido ali no inconsciente coletivo que está fugindo de um padrão. Então, muitas vezes até a criança poderia até se aceitar com um corpo diferente, com uma beleza diferente, mas ela acaba se barrando ali numa exigência familiar, né? Eu acho, aquilo que eu falei, né? Acho que hoje é cada vez mais precoce essa questão de que a menina tem que parecer uma mulher numa idade em que ela é muito jovem. Né? Então a gente percebe, é só circular um pouco pelas ruas, que a gente vai perceber garotinhas já com salto alto, garotinhas maquiadas, garotinhas que tentam se assemelhar às mães. Né? Então acho que isso vem acontecendo cada vez mais cedo.
Acho que nessa função a mídia tem um papel importante, a TV, a propaganda, os meios de comunicação como um todo vão criando um pouco um padrão de comportamento, de relacionamento que vai desinfantilizando a criança e vai tornando a criança cada vez mais adulta, numa idade em que ela não precisaria ter esse tipo de comportamento. Essa imposição quanto à beleza vem influenciando as mulheres desde a infância. As garotas estão entrando no mundo da aparência cada vez mais cedo, e podemos afirmar isso quando folheamos algumas revistas destinadas ao público infanto-juvenil, nas quais se fazem muito presentes dicas de maquiagem e de como achar a roupa certa para que o seu corpo se torne mais atraente. Muitas vezes a gente percebe claramente que o menino é criado com incentivos do tipo: nossa, você é muito forte, nossa, você chuta a bola muito bem, você é inteligente, você é poderoso. E a menina, os elogios acabam sendo pautados muito mais: como você é bonitinha, como você é lindinha, que vestido bonitinho. E fica muito mais relacionado a esses aspectos físicos do que a atributos relacionados à competência, à inteligência, às conquistas, ou até mesmo em valores mais nobres como a empatia, a caridade, como você é uma criança bondosa, como você é especial, nesse sentido de trabalhar valores dentro dessa menina. Então, eu acredito que tem sim muito dessa carga social na criação dessa menina que a faz pensar que o sucesso dela vai estar muito relacionado a poder cuidar desse aspecto físico, né, de fora, e muitas vezes o investimento fica só nisso. E aí a gente vê mulheres desesperadas, juntando o dinheiro possível de um salário para colocar um peito, porque a partir do momento que ela colocar um silicone, né, ou ela fizer uma plástica, ela vai ser feliz, né? Então acaba pautando a felicidade dela na conquista de algo exterior relacionado à estética e à beleza. Um corpo perfeito. Acho que uma cinturinha, um jeitinho brasileiro mesmo, redondinho, um seio não muito grande também. Acho que é bonito. Uma barriga bem seca, não muito peito, porque quando fica com muito peito parece aquelas flanqueiras lá. E não muita bunda, porque também se fica com muita bunda, fica com muito peito, mas tem que ter aquela... Eu acho que um corpo de academia. Aquele corpo, tipo, violão, sabe? Eu acho muito bonito o corpo violão. Tem cinturinha pequena, quadril largo e não um peito muito grande, mas também não um peito muito pequeno. Eu acho muito bonita a menina que tem cintura fina, quadril mais largo, ombro pequeno. Eu acho que muito magro não é legal. Eu acho que tem que ter uma curvinha. Pernas bem torneadas, barriga tranquila. Abdômen definido, deixa eu ver, pernas bem definidas. Eu acho que assim, padrões de beleza sempre vão existir. Porque mesmo antes as mulheres mais gordinhas eram mais atraentes e tal, eu acho que sempre vai existir. A minha questão é, por que pra mulher é mais cruel? Por que pro homem não é tanto quanto, sabe? Porque a mulher, por exemplo, na televisão, a apresentadora de TV é sempre bonita, é sempre loira. Agora você tem o Jô, você tem o Faustão, que não são bonitos, entendeu? Porque pra mulher precisa e pro homem não. O que é uma mulher jovem? Uma mulher que está no despertar da sua sexualidade, no descobrimento de si mesma, né, no desenvolvimento das suas vontades e tudo mais. O que é você estar passando por uma fase dessa da sua vida e você ter colocado como única alternativa, ou uma das poucas alternativas, você ser bela para se sobressair no mundo? Todas as outras coisas que você pode ser são inferiores a ser ou não bonita. Então não é à toa que os índices, por exemplo, de mulheres jovens que sofrem bulimia, que sofrem anorexia, distúrbios alimentares é gigantesco em todo o mundo, não só no Brasil. Atinge de maneira muito forte. São várias discussões, sabe? Porque as mulheres idosas também. Imagina, é cruel também
imposição de padrões. Elas também estão excluídas. O padrão de beleza, ele é um padrão machista, é um padrão branco, racista. Ele é um padrão que tem recorte de classe, né? Um padrão que não está colocado para todas as mulheres de todas as classes. Ele é um padrão geracional também, né? Você tem... Não existe colocado o padrão de beleza uma mulher em idade madura. É sempre uma mulher jovem, no perfil mais adolescente, tá? Tem que ser magrinha, o corpo é um violão básico, que acho bonito. Eu gosto dos seios e do bumbum, né, Madrinha? O peito, claro. Eu gosto de curva. Assim. A bunda da mulher chama atenção, não só pra mim, mas pra qualquer homem. Só que tem um detalhe que não se fala muito. O padrão de beleza para uma mulher que é branca é totalmente diferente do que é para uma mulher que é negra. Totalmente diferente. Então, se você é branca, mas, sei lá, tem o cabelo diferente do que o padrão, a revista manda, tem o seio, a barriga, a bunda, a altura, enfim, vários detalhes do corpo um pouco diferentes do padrão de beleza, as mulheres negras estão apartadas totalmente, porque você pode mudar o seu cabelo com química, você faz tratamentos e tudo mais, você pode fazer uma plástica, pode aumentar, diminuir seus seios, com aspiração, enfim, tudo, mas você não pode mudar sua cor. E o que a gente vê diariamente é só ver as bancas de revista. A mulher negra, ela não está colocada como padrão de beleza, não está, não esteve, e mesmo hoje em dia, por mais que tenha, né, todo um debate da autoestima da mulher negra e tudo mais, não existe ainda isso. Então é você ser extirpada por completo de um padrão de beleza que nunca, mas absolutamente nunca você vai estar inserido. Eu percebo que as meninas hoje, a partir dos 10... Então, gente, temos que dar uma pausa aí, que já estamos chegando ao final do tempo, né? Infelizmente, me prolonguei um pouco falando aí desses temas de trabalho com obesidade, diabetes, problemas aí. Eu estudo muito, gosto muito desse tema desde a época da academia, por isso que eu me prolonguei falando um pouco mais dos assuntos relacionados à reportagem, e aí acabou ficando menos tempo para o assunto relacionado ao tema da aula. Mas vocês puderam verificar aí, né, vários pontos aí, muitos deles estão, né, na nossa realidade aí, né, inserida, apesar de hoje o momento, os padrões estão bem modificados, a gente sai na rua, vê muitas pessoas com o cabelo ali bem bagunçado, a questão da roupa modifica bastante, mas ainda tem a questão de um padrão, né? Um padrão ali, mesmo hoje ele está sofrendo uma luta, principalmente da inserção de negros, a gente vê vários apresentadores negros, repórteres negros, atores negros aí já sendo, né, considerados melhores, antes já tinha essa preocupação maior com o padrão, né? E hoje tudo isso já está mudando, mesmo assim há um preconceito muito grande, há ainda muitos obstáculos a ser vencidos, e a questão do padrão acaba batendo, né, em vários obstáculos ali, e aí as pessoas acabam ficando bem suscetíveis a isso, tá?